Capítulo 7. De novo as minas de diamantes. Quando Sara entrou na sala de aulas, fez uma espécie de procissão. Miss Mintin, no seu melhor vestido de seda, conduziu-a pela mão. Um criado o seguia-as, carregando a caixa contendo a última boneca. Uma criada transportava uma segunda caixa. E Beck fechava o cortejo, levando uma terceira caixa, e vestindo um avental limpo e uma touca nova. Sara teria preferido entrar na sala da maneira habitual, mas Miss Mintin mandara chamar, e depois de uma conversa na sua sala de estar privada, expressara os seus desejos. Não é uma ocasião normal, por isso não pretendo que seja tratada como tal, referiu Miss Mintin. Assim, Sara foi conduzida até a sala de um modo grandioso e sentiu-se embaraçada quando, à sua entrada, as meninas mais velhas a fitaram e se acotovelaram umas às outras, com as mais pequenas a começarem a agitar-se alegremente nos seus lugares. Silêncio, meninas! Ordenou Miss Mintin, perante o burburinho que se gerou. James, pouse a caixa em cima da mesa e tire-lhe a tampa. Emma, coloque a sua numa cadeira. Beck, chamou de repente num tom severo. Contagiada pela agitação, Beck esquecera o que devia fazer e estava sorrindo para Lottie, que se remexia de tanta expectativa. A reprovadora voz sobressaltou-a de tal modo que quase deixou cair a caixa que segurava, e a vênia assustadora que fez, em jeito de desculpa, saiu-lhe tão desajeitada que Lavínia e Jessie riram. Não está aqui para olhar as meninas, que disparate. Coloque a caixa, gritou Miss Mintin. Beck obedeceu com uma diligência alarmada e recuou às pressas para a porta. Podem retirar-se, anunciou Miss Mintin para os criados, com um aceno de mão. Beck desviou-se respeitosamente, para deixar passar primeiro os criados seus superiores. Não pôde deixar de lançar um olhar anelante à caixa, que estava em cima da mesa. Por entre as pregas de papel de seda espreitava qualquer coisa de cetim azul. Eu gostaria que a Beck ficasse, por favor, Miss Mintin, disse Sara de repente. Foi um ato ousado de sua parte. Miss Mintin foi traída por um pequeno estremecimento. Empurrou os óculos pela ponta do nariz e contemplou a sua aluna modelo com perplexidade. — A Beck? Minha querida Sara! Exclamou Miss Mintin. Sara deu um passo na direção dela. Gostaria que ela ficasse, porque sei que gostará de ver os presentes. Ela é como nós, é uma criança. Miss Mintin estava escandalizada, olhava ora para uma, ora para outra. Minha querida Sara, a Beck é a criada da Copa. As criadas da Copa não são crianças. Nunca lhe ocorrera de fato semelhante ideia. Para ela, as crianças da Copa eram máquinas, que carregavam baldes de carvão e acendiam a lareira. Mas a Beck é, e tenho a certeza de que vai se divertir. Por favor, deixa ficar por ser o meu aniversário. Miss Mintin respondeu com grande dignidade. Uma vez que é o seu aniversário, eu concedo-lhe este desejo. Rebecca, agradeça a Miss Sara pela sua imensa amabilidade. Encostada a um canto, Beck torcia a bainha do seu avental numa grande ansiedade. Avançou então, fazendo vênias, e enquanto agradecia, com as palavras a atropelarem-se umas às outras, trocou com Sara um olhar de cumplicidade. Oh, Miss, muito obrigada, Miss, do fundo do coração. Eu queria mesmo muito ver a boneca, Miss, obrigada. E obrigada também, minha senhora, por me permitir tomar esta liberdade, acrescentou, virando-se para Miss Mintin e fazendo uma vênia. Miss Mintin acenou de novo com a mão, desta vez na direção do canto perto da porta. Vá para lá, não quero
Ver você muito perto das meninas, comandou. Beck regressou ao seu canto com um sorriso nos lábios. Pouco lhe importava para onde a mandavam, desde que pudesse ter a sorte de estar ali, ao invés de estar na copa, enquanto aquelas maravilhas decorriam. Nem sequer se importou quando Miss Minchin clareou a garganta ominosamente e voltou a pronunciar-se. Ora bem, meninas, tenho umas palavras para dirigir a vocês, anunciou ela. Oh, vai fazer um discurso. Quem dera que já tivesse terminado, sussurrou uma das meninas. Sara ficou bastante constrangida. Uma vez que era a sua festa, o mais certo era que o discurso fosse sobre ela. Não era agradável ser assim o centro das atenções. Como vocês devem saber, começou o discurso, pois tratava-se de fato de um discurso. A nossa querida Sara faz hoje 11 anos. Querida Sara, murmurou Lavínia, várias das meninas aqui presentes também já fizeram 11 anos, mas os aniversários da Sara são bem diferentes dos das outras meninas. Quando ela for mais velha, será a herdeira de uma grande fortuna, que terá o dever de gastar de uma forma meritória. As minas de diamantes, gracejou Jessie em voz baixa. Sara não a escutou. Com os seus olhos cinza esverdeados cravados em Miss Minchin, começou a se sentir afogueada. Sempre que estava falando de dinheiro, Sara sentia que a detestava e, claro, era desrespeitoso detestar os adultos. Quando o seu caro papá, o capitão Creel, a trouxe da Índia e a entregou ao meu cuidado, continuou com o discurso. Disse-me num tom brincalhão: creio bem que ela virá a ser muito rica, Miss Minchin. A minha resposta foi: a educação que ela receberá no meu colégio, Capitão Creel, será digna da maior fortuna. A Sara se tornou a minha aluna mais notável. A forma como fala francês e dança são uma honra para o meu colégio. As suas maneiras, que os levaram a apelidá-la de Princesa Sara, são perfeitas. A amabilidade que demonstra ao oferecer-vos esta festa não conhece limites. Espero que saibam apreciar a sua generosidade. Quero que exprimam o vosso apreço dizendo todas juntas: obrigada, Sara. A sala, em peso, ficou de pé como acontecera na manhã que Sara tão bem recordava. Obrigada, Sara, disseram todas as meninas de uma só voz. Lotte pôs-se, inclusive, aos pulinhos. Sara ficou muito embaraçada por um momento. Em agradecimento, fez uma vênia muito bem executada. Obrigada por terem vindo à minha festa, disse ela. Que vênia bonita, Sara, elogiou Miss Minchin. É o que precisa uma princesa verdadeira. É o que uma princesa verdadeira faz quando as pessoas a aplaudem. Lavínia, o som que acabou de fazer não me pareceu nada bem, disse com um olhar fulminante na direção dela. Se tem ciúmes da sua colega, sugiro que exprima os seus sentimentos de uma forma mais graciosa e própria de uma senhora. E agora vou deixá-las para desfrutarem da festa. Assim que Miss Minchin abandonou a sala, o feitiço que a sua presença tinha sobre as alunas quebrou-se. Ainda a porta não se tinha fechado por completo e
todas já haviam abandonado os seus lugares. As mais pequenas pulavam ou precipitavam-se dos seus assentos, e as mais velhas também não perderam tempo a desertar dos delas. Houve uma corrida até as caixas. Sara curvara-se sobre uma delas com uma expressão de felicidade. São livros, tenho a certeza, declarou. Entre as crianças mais pequenas, elevou-se um murmúrio de desapontamento e Ermengarde fez um ar chocado. O seu papá também te envia livros como presente de aniversário? Nesse caso é tão horrível como o meu. Nem abre, Sara. Eu gosto de livros, alegou ela com uma gargalhada, mas virou-se para a maior de todas as caixas, quando daí tirou a última boneca. Esta era tão magnífica que as crianças prenderam a respiração de tão maravilhadas e chegaram a recuar para melhor a observarem. É quase do tamanho da Lotte, fez notar uma delas. Lotte bateu palmas e colocou-se a dançar e a dar risadinhas. Está vestida para ir ao teatro. O manto dela é debruado a arminho, comentou Lavínia. Oh, e tem um binóculo de teatro na mão, azul e dourado, exclamou Ermengarde, precipitando-se para a frente. Aqui está a arca do enxoval, vamos abri-la para ver as coisas dela, sugeriu Sara. Sentou-se no chão e rodou a chave. As crianças aglomeraram-se em redor dela em grande agitação e clamor, ao mesmo tempo que Sara ia abrindo os compartimentos e revelando o seu conteúdo. Nunca a sala de aulas testemunhara semelhante rebuliço. Havia golas de renda, meias de seda, lenços de assoar. Havia um guarda-joias, um porta-joias com um colar e uma tiara que pareciam mesmo feitos de diamantes verdadeiros. Havia uma comprida pele de foca e um abafo, vestidos de baile e vestidos de passeio. Havia também chapéus e luvas e leques. Até Lavínia e Jessie se esqueceram de que já não tinham idade para gostar de bonecas e teceram exclamações de entusiasmo pegando em coisas para as admirar. Vamos imaginar que ela compreende o que dizemos e se sente orgulhosa por ser admirada, disse Sara, levantando-se e colocando um chapéu de veludo preto na sorridente e impassível dona de todos aqueles esplendores. Você está sempre imaginando coisas, respondeu Lavínia, com um dos seus ares de superioridade. Bem, eu sei, eu gosto de fazer assim. Não há nada melhor do que fazer de conta. É quase como se fôssemos uma fada madrinha. Se imaginarmos uma coisa com todas as nossas forças, é como se fosse verdadeira, respondeu Sara sem se deixar perturbar. É muito fácil imaginar coisas quando se tem tudo, disse Lavínia. Você seria capaz de imaginar e fazer de conta que era uma pedinte e vivia numa água furtada? Sara parou de compor as penas de avestruz do chapéu da última boneca e fez um ar pensativo.
Sim, creio que eu seria capaz. Se fosse uma mendiga, penso que teria que imaginar e fazer de conta a toda hora, mas talvez não fosse fácil. Mais tarde, Sara pensou muitas vezes em como fora estranho que nesse preciso momento Miss Amélia tivesse entrado na sala. Sara, o advogado do seu papá, o Sr. Barrow, veio falar com Miss Minchin e ela tem que conversar com ele a sós. Uma vez que o lanche será servido na saleta dela, é melhor virem lanchar agora, para que a minha irmã possa receber o Sr. Barrow aqui na sala de aulas. Um lanche era coisa que não se desdenhava em altura alguma, portanto muitos pares de olhos cintilaram perante aquela sugestão. Miss Amélia mandou que se colocassem em fila, duas a duas, e liderou o desfile, com Sara a seu lado, deixando a última boneca sentada numa cadeira, com as glórias do seu guarda-roupa espalhadas em seu redor, vestidos e casacos pendurados nas costas das cadeiras, saiotes, combinações, debruados à renda estendidos nos assentos das mesmas. Beck, que não participaria no lanche, cometeu a indiscrição de se deter por um momento para contemplar aquelas maravilhas. Era de fato uma leviandade da sua parte. Volte para o seu trabalho, Beck, ordenara-lhe Miss Amélia, mas Beck deixara-se ficar para trás para observar e depois, reverentemente, primeiro um abafo e depois um casaco. E enquanto os admirava, escutou Miss Minchin do outro lado da porta e, morrendo de medo de ser descoberta e acusada de tomar liberdades, correu para debaixo da mesa, onde ficou escondida pela comprida toalha. Miss Minchin entrou na sala acompanhada por um senhor baixo, de feições severas e secas, e com um ar perturbado. A própria Miss Minchin parecia incomodada e olhava para o cavalheiro com uma expressão irritada e curiosa. Sentou-se com uma dignidade formal e acenou para uma cadeira. Faça favor de se sentar, Sr. Barrow, disse. O Sr. Barrow não se sentou de imediato. A sua atenção parecia ter sido atraída pela última boneca e pelo guarda-roupa que a rodeava. Colocou os óculos e contemplou tudo com evidente reprovação. A última boneca, contudo, parecia não se incomodar nem um pouco com isso. Sentada muito direita, limitava-se a devolver-lhe o olhar com indiferença. Umas boas centenas de libras, tecidos dos mais caros, e tudo feito numa modista parisiense. Gastava dinheiro com liberalidade, não tenho dúvidas, comentou o Sr. Barrow sem preâmbulo. Miss Minchin sentiu-se ofendida. Tratava-se de um descrédito ao seu melhor mecenas e de um abuso. Nem mesmo os advogados tinham o direito de tomar liberdades. Lamento, mas eu não estou entendendo o Sr. Barrow, reclamou ela num tom inflexível. Semelhantes presentes de aniversário para uma criança de 11 anos. Uma extravagância desregrada, na minha opinião, explicou o Sr. Barrow sem mudar de atitude. Em sua indignação, Miss Minchin endireitou-se ainda mais na cadeira. O capitão Creel é dono de uma grande fortuna, correu ela em defesa dele. Só as minas de diamantes. O Sr. Barrow deu então meia volta e virou-se para ela. Minas de diamantes, pois sim, não existem nem nunca existiram. Sobressaltada, Miss Minchin ficou de pé. Como? O que quer dizer com isso?
exigiu saber. Seja como for, seria bem melhor que nunca tivessem mesmo existido, respondeu o Sr. Barrow com impertinência. Nunca tivessem existido? Disse Miss Mint, agarrando-se às costas de uma cadeira, com a sensação de que um magnífico sonho lhe escapara das mãos. Esta história das minas de diamantes é mais vezes motivos de ruína do que de riqueza, continuou o Sr. Barrow. Quando um homem se vê nas mãos de um amigo chegado e não é ele mesmo um homem de negócios, o melhor que se tem a fazer é manter-se longe das minas de diamantes, ou minas de ouro, ou de qualquer outro tipo de minas, em que o seu dito amigo chegado pretenda que ele invista o seu dinheiro, o falecido capitão Crewe. Então Miss Mint interrompeu-o com uma exclamação. O falecido capitão Crewe, gritou ela. O falecido. Não teve com certeza. Você não veio aqui dizer-me que o capitão Crewe faleceu, minha senhora, completou o Sr. Barrow com uma brusquidão descortês. Morreu de um misto de febre dos matos e preocupações financeiras. Talvez a febre não o tivesse matado, se as dificuldades financeiras não o tivessem conduzido ao desespero. E as dificuldades financeiras talvez não lhe tivessem ditado o final, se a febre dos matos não tivesse ajudado. O capitão Crewe está morto. Miss Minchin tombou da sua cadeira, tomada de pânico pelas palavras do advogado. E quais eram as dificuldades financeiras do capitão? Inquiriu ela. Minas de diamantes e amigos chegados e a ruína, respondeu o Sr. Barrow. Miss Minchin ficou sem fôlego. Ruína, balbuciou ela num sussurro. Perdeu tudo, até o último centavo. O capitão tinha muito dinheiro. O tal amigo chegado falou-lhe entusiasticamente da mina de diamantes, garantindo que seria um êxito. Disse-lhe que investira todo o seu dinheiro no negócio e convenceu o capitão Crewe a fazer o mesmo. Um dia, o amigo desapareceu. O capitão Crewe estava já atacado pela febre quando recebeu a notícia. O choque foi muito grande para ele. Morreu delirante a chamar pela filha, a qual não deixou um tostão. Miss Minchin compreendeu então o que acontecera. E nunca na vida receberam um golpe assim. A sua aluna modelo e o seu melhor cliente, arrebatados assim de uma só penada. Sentia-se como se tivesse sido ultrajada e roubada, e os culpados eram o capitão Crewe, Sarah e o Sr. Barrow, na mesma medida. Você está me dizendo que ele não deixou nada? Que Sarah não herdará qualquer fortuna? Que a criança é uma pedinte? Que em vez de uma herdeira, tenho aos meus cuidados uma mendiga? O Sr. Barrow era um advogado astuto e achou melhor aproveitar o ensejo para deixar bem claro que não lhe podiam ser assacadas quaisquer responsabilidades. É, sem dúvida, uma pedinte.
e fica seguramente aos seus cuidados, uma vez que não se lhe conhecem quaisquer parentes. Miss Minchin deu uns passos em frente. Diria-se que a sua intenção era sair porta fora e ir colocar um ponto final nas festividades que decorriam alegre e ruidosamente na sua sala de estar privada. É monstruoso! Ela está na minha sala de estar neste momento, vestida de seda e rendas da cabeça aos pés, dando uma festa às minhas custas. Às suas custas, sem dúvida, minha senhora, reiterou o Sr. Barrow com toda a calma. A Barrow and Skipworth não se responsabiliza por nada. Nunca vi um homem perder toda a sua fortuna de uma forma tão rápida. O capitão Creel faleceu sem liquidar a nossa última conta e olhe que era bem alta. Miss Minchin virou as costas à porta, cada vez mais indignada. A situação era ainda pior do que qualquer um podia ter imaginado. Foi o que me aconteceu também, gritou ela, sempre tão confiante nos pagamentos dele. Dei-me a todo o tipo de despesas ridículas com a sua filha. Fui eu quem pagou aquela ridícula boneca e o seu excêntrico guarda-roupa. A menina deveria ter tudo o que desejasse. Tem uma carruagem e um pônei e uma criada. E desde o último cheque que ele me enviou, fui eu quem pagou tudo. O Sr. Barrow evidentemente não fazia atenções de ficar ali, escutando as queixas de Miss Minchin. Depois de ter tomado clara a posição da sua firma e relatado os fatos de que estava encarregado, não sentia nenhuma compaixão em particular por diretoras de colégios internos iradas. Será melhor não pagar mais nada, minha senhora, a não ser que queira oferecer presentes à jovem menina, aconselhou ele. Ninguém se lembrará. Ela não tem um chavo a que possa chamar seu. Mas o que hei de fazer? Perguntou Miss Minchin, como se achasse que era dever do Sr. Barrow remediar a situação. Não há nada a fazer. O capitão Creel morreu. A criança não tem herança. Mas ninguém é responsável por ela, a não ser a senhora, respondeu o Sr. Barrow, dobrando as hastes dos óculos e guardando-os no bolso. Não sou responsável por ela e recuso-me a ser responsabilizada. Miss Minchin ficou lívida de raiva. O Sr. Barrow virou-se para partir. Nada tenho a ver com isso, minha senhora. A Barrow and Skipworth é totalmente alheia a tudo isto. Lamentamos muito o sucedido, é claro, disse ele com grande indiferença. Se acha que ela será impingida a mim, está muito enganado. Fui enganada e roubada. Colocarei-a no olho da rua, disse Miss Minchin. Se não estivesse tão furiosa, não a teria deixado dizer semelhante coisa. Porém, via-se sobrecarregada com uma criança educada de forma extravagante, pela qual nunca nutrira grande simpatia, e por isso perdera o autocontrole. Impassível, o Sr. Barrow dirigiu-se à porta. Se fosse assim, minha senhora, não o faria. Não será bem visto. Não quererá uma história tão desagradável, associada ao seu estabelecimento. Aluna posta na rua sem dinheiro e sem família. Era um homem inteligente e sabia do que falava. Sabia também que Miss Minchin era uma mulher de negócios
e seria suficientemente astuciosa para ver a razão. Não se podia dar ao luxo de praticar um ato que levasse as pessoas a descrevê-la como cruel e impiedosa. Melhor será mantê-la aqui. É uma criança inteligente, julgo saber. Poderá prestar-lhe bons serviços quando crescer, acrescentou ele. Colocarei-a em bom uso antes mesmo de ela crescer, exclamou Miss Minchin. Estou certo que sim, minha senhora, concordou o Sr. Barrow com um sorriso sinistro. Estou certo que sim. Tenha um bom dia. E com uma vênia saiu e fechou a porta. É preciso que se diga que Miss Minchin ficou uns momentos a pensar com o olhar. O que ele dissera era a mais pura das verdades e ela sabia disso. Não havia como remediar a situação. A aluna que fora o exemplo e o orgulho do colégio não passava agora de uma criança reduzida à miséria e sem família. E o dinheiro que avançara em nome dela estava irremediavelmente perdido. Ali, de pé ofegante, perante a monstruosa injustiça de que se via vítima, chegaram-lhe aos ouvidos as vozes alegres das crianças, vindas da sua sala de estar privada, de que abdicara em prol da festa. A isso pelo menos podia pôr termo de imediato. Ao avançar para a porta, esta abriu-se e Miss Amélia entrou. Ao avistar a expressão alterada e furiosa da irmã, deu um passo para trás alarmada. — O que se passa, irmã? Indagou. Miss Minchin respondeu num tom quase feroz. — Onde está Sarah Crewe? Miss Amélia estava perplexa. — A Sarah? Está com as restantes crianças na sua saleta, é claro, gaguejou. Ela tem algum vestido preto no seu suntuoso guarda-roupa? Perguntou Miss Minchin com uma amarga ironia. Um vestido preto? Voltou a perguntar Miss Amélia. Ela tem vestidos de todas as cores. Pergunto se tem algum preto. Miss Amélia começou a empalidecer. Não, sim, tem, mas está muito curto. Tem um vestido de veludo preto, mas já está ficando pequeno para ela. Vá dizer-lhe que dispa aquele vestido ridículo de seda cor-de-rosa e visto preto. Esteja ele como estiver. Acabaram seus enfeites. Miss Amélia começou então a torcer as suas mãos e a chorar. Oh, irmã, o que aconteceu? Miss Minchin não desperdiçou palavras. O Capitão Crewe morreu, sem um vintém. Aquela criança mimada, mal habituada e caprichosa ficou na miséria e nas minhas mãos. Miss Amélia sentou-se pesadamente na cadeira mais próxima. Centenas de libras eu gastei em ridicularias para ela e nunca verei nem um centavo de volta. Termine com aquela disparatada festa e mande-a mudar de vestido agora. Eu? Tenho mesmo de ir dizer isso agora? Inquiriu Miss Amélia em voz baixa e respirando com esforço. Neste instante. Não fique aí parada como uma palerma, vá. Foi a resposta feroz que teve. A pobre Miss Amélia estava habituada a ser tratada assim. Sabia que a inteligência não era o seu maior trunfo e que as pessoas como ela eram frequentemente encarregadas das tarefas mais desagradáveis. Era um pouco embaraçoso entrar numa sala cheia de crianças bem dispostas e dizer à anfitriã da festa que se transformara de repente numa pequena pedinte.
e que tinha de ir ao quarto vestir um vestido preto, velho, que lhe ficara demasiado curto. Porém, isso tinha que ser feito. Não era evidentemente a altura certa para fazer perguntas. Esfregou os olhos com o lenço até ficarem encarnados e depois levantou-se e abandonou a sala sem se atrever a dizer mais uma palavra que fosse. Quando a sua irmã mais velha ficava naquele estado de irritação, o mais sensato era obedecer às suas ordens, sem fazer qualquer comentário. Miss Mint impôs-se a andar de um lado para o outro da sala falando sozinha, sem dar por isso. Durante o último ano, a história das minas de diamantes fizera-a sonhar com todo tipo de possibilidades. Até as diretoras de colégios podiam fazer fortunas em ações, com a ajuda e conselhos de proprietários de minas. Agora, em vez de ansiar por lucros, tinha de lamentar as perdas. A princesa Sarah? Pois sim, tem sido adulada como se fosse uma rainha, exclamou. Passava junto à mesa do canto quando disse aquelas palavras e sobressaltou-se ao escutar um ruído e soluçante vindo de debaixo da toalha. O que é isto? Perguntou zangada. Ouviu novamente um soluço e voltou a ouvir. E Miss Mint inclinou-se e levantou a toalha. Que audácia! Como se atreve, saia já daí, gritou. Foi a pobre Becky quem engatinhou de debaixo da mesa, com a touca inclinada para o lado e o rosto encarnado de reprimir o choro. Desculpe, minha senhora, sou eu. Eu sei que não devia estar aqui, mas estava admirando a boneca, minha senhora, e fiquei cheia de medo quando a senhora entrou e por isso eu me escondi debaixo da mesa, explicou ela. Então você estava aí o tempo todo escutando, disse Miss Mitchell. Não, minha senhora, eu não escutei. Ainda achei que conseguia escapulir-me, mas não pude e tive que ficar. Não estive escutando, minha senhora, eu não faria isso por nada, mas não pude deixar de ouvir, protestou Beck com muitas vênias e referências. De repente foi quase como se tivesse perdido todo o medo da sua terrível patroa. Desatou em pranto. Por favor, minha senhora, sei que irá me colocar na rua, mas tenho tanta pena da Miss Sarah, pobrezinha. Oh, que pena. Saia já daqui, ordenou Miss Mint. Beck fez nova vênia, as lágrimas escorrendo-lhe pelas faces abaixo. Sim, minha senhora, eu já vou. Só queria perguntar-lhe uma coisa. Miss Sarah sempre foi uma menina rica, habituada a ter quem a sirva. O que irá ela agora fazer sem criada, minha senhora? Se a senhora, por favor, me deixasse ser criada dela, depois de eu ter lavado toda a louça, eu faria o meu serviço depressa se a senhora me deixasse ser a criada dela, agora que ela é pobre. Oh, pobre Miss Sarah, a quem todos tratavam por princesa, e começou de novo a chorar. Miss Minchin ficou ainda mais encolerizada. Só lhe faltava mesmo que aquela criadita sem eira nem beira se pusesse do lado daquela criança mimada, daquela Sarah, de quem dava-se agora bem conta nunca gostara. Era demais. Tal era a sua fúria que bateu com o pé no chão. Não, com certeza que não. Ela há de ser criada de si mesma e de outras pessoas também. Saia daqui nesse instante ou ponho-te na rua. Beck tapou a cara com um avental e abandonou a sala correndo. Desceu a escada até a copa
e, sentando-se no meio dos seus tachos e panelas, chorou desconsoladamente, como se o seu coração se fosse partir. É tal e qual como nas histórias, a pobre princesa que é abandonada à própria sorte, lamentou ela. Miss Minchin nunca se mostrara tão fria e severa como quando Sarah foi ao seu gabinete umas horas mais tarde, em resposta a uma mensagem que lhe enviara. A essa altura, a festa de aniversário já lhe parecia um sonho, ou uma coisa que sucedera há vários anos, e na vida de uma outra menina. Todos os vestígios das festividades tinham desaparecido. O azevinho fora arrancado das paredes da sala de aula e os bancos e carteiras colocados de novo nos seus lugares. A sala de estar de Miss Minchin retomara o seu aspecto habitual, sem sinais de lancha em parte nenhuma. As alunas tinham recebido instruções para tirarem os vestidos de festa e a própria Miss Minchin reassumir o seu traje de diretora. Diga a Sarah que venha à minha sala e deixe bem claro que não quero choradeiras nem cenas desagradáveis, dissera Miss Minchin à irmã. A Sarah é a criança mais estranha que já vi, irmã. Não fez qualquer espalhafato. Talvez a irmã ainda se recorde que o mesmo aconteceu quando o capitão Quill regressou à Índia. Quando a informei do que acontecera, limitou-se a ficar muito quieta olhando para mim, sem soltar um único pio. Os seus olhos esbugalharam-se cada vez mais e ficou muito pálida. Quando terminei, ficou na mesma, estacada por uns segundos a olhar-me fixamente. Depois o queixo começou a tremer. Deu meia volta e saiu a correr da sala em direção ao seu quarto. Várias das crianças começaram a chorar, mas diria que ela nem as ouvia. Parecia indiferente a tudo menos ao que eu dizia. Foi muito estranho não obter qualquer resposta dela. Quando se dá uma notícia inesperada assim, esperamos que a pessoa diga qualquer coisa, seja lá o que for. Mas ninguém, a não ser a própria Sarah, sabia o que acontecera no seu quarto depois de ter subido as escadas, a correr, e ter trancado a porta. Na verdade, ela mesma só se lembrava de ter posto a andar de um lado para o outro, dizendo uma e outra vez para si mesma numa voz que nem parecia a sua: "O meu papá morreu. O meu papá morreu." Numa das vezes parou frente a Emily, sentada na sua cadeira a observá-la e gritou: "Emily, você ouviu? O papá morreu. Morreu na Índia, a milhares de quilômetros de distância." Quando entrou na sala de estar de Miss Minchin em resposta à sua mensagem, ia pálida e exibia profundas olheiras. Levava os lábios cerrados, como se não desejasse revelar o que sofrera e estava sofrendo. Não se parecia nem minimamente com a borboleta cor-de-rosa que esvoaçara de tesouro em tesouro na decorada sala de aulas. Ao invés disso, assemelhava-se a um espectro, desolado e quase grotesco. Vestira, sem a ajuda de Mariette, o vestido de veludo preto que já tinha sido posto de lado. Ele ficava demasiadamente apertado e curto, por isso as suas esguias pernas pareciam mais compridas e magras. Como não encontrar uma fita preta, levava o cabelo curto, espesso e negro, solto, em redor do rosto, o que realçava ainda mais a sua palidez. Segurava Emily com força nos braços, envolta num pedaço de tecido preto.
Deixe a boneca, ordenou Miss Minty. Que ideia foi essa sua de trazer a boneca com você? Não, não. É tudo o que me resta. Foi o meu papá que me deu, respondeu Sarah. Sempre fizera Miss Minty sentir-se secretamente desconfortável, e foi o que sucedeu naquele momento. Não lhe falou com descortesia, mas com uma firmeza glacial, com a qual Miss Minty encontrou dificuldade em lidar. Talvez por saber que estava a fazer uma coisa desumana e cruel. Não terá tempos para bonecas, mas terá que trabalhar e tornar-se útil, afirmou ela. Sarah manteve os seus olhos grandes e perturbadores fixos em Miss Minty e não disse nenhuma palavra. A partir de agora será tudo muito diferente. Suponho que Miss Amélia tenha explicado o que ocorreu. Sim, o meu papá morreu e não me deixou dinheiro. Sou pobre, declarou Sarah. É uma pedinte, corrigiu a Miss Minty, começando a ficar irritada ao recordar-se do que tudo aquilo significava. Parece que a menina não tem família e não tem casa nem ninguém que cuide de si. O pequeno rosto pálido de Sarah estremeceu, mas mais uma vez não disse nada. Por que está olhando para mim desta forma? É assim tão palerma que não entende? Estou dizendo que está sozinha no mundo e que não tem ninguém que faça nada por você, a não ser que eu decida mantê-la aqui, por caridade. Eu compreendo, respondeu Sarah em voz baixa, fazendo um som, como se tivesse engolido em seco algo que tinha na garganta. Esta boneca? Gritou Miss Minchin, apontando para o esplêndido presente de aniversário, pousado numa cadeira perto dela. Esta boneca ridícula com o seu extravagante guarda-roupa. Fui eu que paguei tudo. Sarah virou a cabeça na direção da cadeira. A última boneca, disse, num tom melancólico e estranho. A última boneca, sem dúvida, e é minha, não sua. Todos os seus pertences agora são meus. Exclamou Miss Minchin. Neste caso, fique com ela, por favor, eu não a quero. Se Sarah tivesse chorado e soluçado, ou feito um ar assustado, e Miss Minchin teria talvez sido mais conciliadora com ela. Era uma mulher que gostava de dominar e exercer o seu poder, mas, ao olhar para o rosto pálido e resoluto da sua ex-aluna, e ao escutar a sua voz orgulhosa, sentia-se desafiada e julgava que o seu comando era posto em causa. Não se arme em importante. Esse tempo já passou, já não é uma princesa. A sua carruagem e o seu pônei serão vendidos e a sua criada será despedida. Vestirá as roupas mais velhas e simples que tiver. As restantes já não se adequam à sua situação. Agora é como a Beck e terá que trabalhar para viver, explicou Miss Minchin. Para sua surpresa, viu um brilho nos olhos da criança, um brilho de alívio. Posso trabalhar? Se eu puder fazê-lo, não custará tanto. O que eu poderei fazer? Quis saber Sarah. Tudo o que lhe for ordenado. É uma criança esperta e compreende rapidamente o que lhe dizem. Se tornar útil, talvez deixe ficar lá. Fala bem francês e poderá dar uma ajuda com as crianças mais novas. Posso? Oh, ainda bem. Sei que serei capaz de as ensinar. Gosto delas e elas gostam de mim. Não diga disparates. Que importa se gostam ou não? Terá que fazer mais do que ensinar as pequenas. Fará recados e ajudará na cozinha, bem como na sala de aulas. E se não me agradar, será mandada para a rua.
Não se esqueça disso e agora pode retirar-se, ordenou Miss Minchin. Sarah ficou imóvel por um momento a olhar para Miss Minchin. No seu cérebro jovem debatiam-se profundos e estranhos pensamentos. Virou-se então para abandonar a sala. Espere. Não vai me agradecer? Inquiriu Miss Minchin. Sarah deteve-se e os seus pensamentos tornaram-se ainda mais tumultuosos. Pelo quê? Perguntou ela. Pela minha amabilidade para com você, pela minha bondade em proporcionar-lhe um lar. Sarah deu 2 ou 3 passos na direção de Miss Minchin. O seu peito elevava-se e baixava, como se estivesse esforçando-se para conter qualquer coisa. Pronunciou-se então num tom acalorado e nada infantil. A senhora não é amável. A senhora nada tem de bondoso, e esta casa não é um lar. Deu então meia volta e saiu da sala, antes que Miss Minchin conseguisse detê-la, ou fazer algo mais do que ficar olhando para ela, muda de raiva. Sarah subiu as escadas sem pressa, mas respirando com esforço, segurando Emily com força contra o corpo. Quem me dera que ela falasse, disse para si mesma. Se ao menos ela falasse. Se ao menos ela falasse. A sua intenção era ir para o seu quarto deitar-se, na pele de tigre com a face encostada à cabeça enorme do felino, e entregar-se aos seus pensamentos ao mesmo tempo que contemplava o lume. No entanto, ao chegar ao corredor, Miss Amélia saiu do quarto e fechou a porta atrás dela, colocando-se frente à menina com um ar nervoso e constrangido. A verdade era que se sentia envergonhada com o que a irmã lhe ordenara que fizesse. Não pode entrar aqui, disse Miss Amélia. Não posso entrar? Repetiu Sarah chocada, dando um passo para trás. Este já não é o seu quarto, informou Miss Amélia, corando um pouco. De repente, a luz se fez e Sarah compreendeu. Era o início da mudança que a sua vida sofreria. Mudança esta, anunciada por Miss Minchin. Onde é o meu quarto agora? Perguntou ela, esforçando-se ao máximo para que a voz não tremesse. Dormirá no sótão, no quarto, ao lado do quarto de Beck. Sarah sabia onde ficava. Beck falara-lhe das águas furtadas. Voltou-se e subiu mais 2 lances de escadas. O último era estreito, e os degraus estavam cobertos por um carpete muito velho e puído. Sarah sentia-se como se estivesse deixando para trás o mundo no qual aquela outra criança, que já não lhe parecia ela mesma, vivera. A menina que subia aqueles degraus em direção ao sótão de vestido curto, apertado e velho, era uma pessoa muito diferente. Quando chegou à porta do quarto e a abriu, sentiu um aperto no coração. Entrou, fechou a porta e encostou-se a ela, olhando em redor. Sim, de fato era outro mundo. O quarto, caiado de branco, tinha o teto inclinado. As paredes estavam enegrecidas e, em algumas partes, o estuque caíra. Havia uma salamandra enferrujada e uma velha cama de ferro com um colchão duro e tapado com uma colcha desbotada. Algumas peças de móveis demasiado velhas para serem usadas nos pisos de baixo tinham sido colocadas ali,
Sob a trapeira, que apenas mostrava um pedaço oblongo de céu triste e pardo, havia um escabelo encarnado e muito estafado. Sara sentou-se nele. Raramente chorava. E também não o fez agora. Estendeu Emily nos seus joelhos, encostou a cara na boneca, abraçou-a e ficou assim. Os seus cabelos pretos confundindo-se com o traje de luto da boneca, sem dizer uma única palavra, sem fazer um único som. Ao fim de um momento em silêncio, escutou uma pancada suave na porta, tão leve, tão humilde, que a princípio nem a escutou e, na verdade, só levantou a cabeça quando reparou na porta abrindo e viu um rosto tímido e manchado pelas lágrimas. Era Becky. Há horas que chorava às escondidas e esfregava os olhos no avental sujo. Oh, Miss, posso? Deixa-me entrar, só um pouquinho, perguntou ela com voz baixa, meio a medo. Sara olhou para ela e tentou esboçar um sorriso, mas não foi capaz. De repente, e tudo graças ao olhar choroso, carinhoso e melancólico de Becky, o rosto de Sara assemelhou-se muito mais ao de uma criança do que ao de uma menina demasiado madura para a sua idade. Estendeu o braço e soltou um soluço. Oh, Becky, eu te disse que éramos iguais. Somos apenas duas meninas, nada mais que duas meninas. Como você vê, é verdade. Não há diferença entre nós, já não sou uma princesa. Becky correu para ela, agarrou-lhe a mão e, apertando-a contra o seu peito, ajoelhou-se ao lado dela e chorou, de amor e compaixão. É sim, Miss, afirmou com segurança por entre os seus soluços. Aconteça o que acontecer, seja o que for, será sempre uma princesa e nada poderá mudar isso.